Complexo de inovação do Porto Indústria, desafios e oportunidades. Preparar o Porto de Santos para dobrar a sua capacidade de movimentação até 2030 envolve grandes desafios tecnológicos. E é para isso que o Complexo de Inovação Porto Indústria, lançado há algumas semanas aqui na cidade de Santos, se propõe a cooperar. Mas será que os nossos atores regionais estão preparados para todos os desafios que envolvem tal empreendimento? É sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. Se você quer saber mais sobre isso, então fica conosco. É só um minuto e eu aguardo você. Até já. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido nos canais Protagonismo Cidadão, em parceria com o jornal Diário do Litoral. Hoje no painel de inovação, para falar sobre o Complexo Industrial e de Inovação do Porto Indústria, CIESP, Aura Innovation Finance, lançado há 3 semanas atrás na cidade de Santos. É por isso que nós vamos entrevistar hoje, com a companhia do nosso curador desse painel, o fundador idealizador dessa empresa e desse projeto, José Tomás Neto, está no estúdio conosco aqui. Tomás, seja bem-vindo mais uma vez. Sempre uma honra, ainda mais para falar de inovação. Muito obrigado. Bom, vamos entrevistar 2 pessoas que conhecem muito do tema. Uma está conosco no Brasil, que é a Helena Bravo, já participou da outra vez conosco. A Helena está sem o vídeo, mas vai conseguir participar conosco pelo áudio. Helena Bravo, ela que é especialista em mercado de investimentos e inovação. Helena, está nos ouvindo bem? Seja bem-vinda a mais um programa Protagonismo Regional em Debate. Olá, França. Olá a todos. Eu agradeço o convite e a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Muito agradecida. Vamos lá. A outra convidada fala conosco da Alemanha. Essa está com vídeo, a gente vai ter oportunidade de ver o rostinho bonito dela, Marina Lecas, ela que é também gestora em mercados de inovação. É isso mesmo, Marina? Que horas são aí na Alemanha? Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, França, Tomás, Helena, também um prazer dividir aqui esse painel com vocês. Aqui agora são 10h46, menos 2 graus, mas estamos firmes. Vai ter um pouquinho de diferença no horário, porque esse programa é gravado, está sendo gravado no dia 7, transmitido no dia 14. No dia da gravação agora são quase 19 horas, então esse é o fuso de diferença para a Alemanha. Bom, vamos lá, vamos direto para o tema. Tomás, você me ajuda até a entrevistar as nossas convidadas de hoje? Com o maior prazer. Foi lançado há 3 semanas, né, o projeto do Complexo de Inovação do Porto Indústria. Então, antes da gente começar a perguntar alguma coisa para as convidadas, dá um overview geral para nós do que aconteceu nesse lançamento, você que é o idealizador desse projeto. Perfeito. No dia 16 de fevereiro, nós lançamos, junto do CIESP, com a presença da autoridade portuária, o presidente da Câmara de Santos, o Adilson, e junto da Prefeitura de Santos, com a presença do Invest São Paulo, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos, o COINP, Complexo de Inovação do Porto Indústria, que nada mais é do que o Master Plan do desenvolvimento do Distrito de Inovação, mas que começa num hub de inovação focado nessas 2 verticais. Soluções para o porto, soluções para a indústria e buscando desenvolver o conceito de Porto Indústria, que está diretamente ligado a drawback e operações de Comex. Então, no dia 16 nós fizemos esse lançamento com a presença dessas autoridades e estamos já numa chamada de startups que vai durar até o dia 15 de março, quando se encerra a primeira chamada de startups. Eu quero fazer então a primeira pergunta para a Helena, com base no que você respondeu. Acho que a Helena estava lá também no lançamento, se eu não me engano também está na equipe
que está desenvolvendo e ajudando a desenhar essa estratégia. Helena, você está vendo que o mercado está sensível para esse tipo de iniciativa? Como é que você está vendo os desafios, que é o tema do programa, né, e os principais riscos diante de um projeto inovador, né, como esse para a nossa região, que nunca teve algo parecido? Obrigada pela pergunta, França. É bem oportuno, está acontecendo agora. Eu entendo que foi necessário a Aura nascer para acontecer essa união. Eu tenho atuado na Costa Andina e posso dizer para você que o Porto do Chile ele está bem avançado em startups através de busca de soluções de logística. Então, que sejamos aqui, do lado do Atlântico, na América Latina, nesse lançamento da Coimp, que tão oportunamente o Tomás costurou para a gente. Eu acho que todos os vetores vão ganhar com isso. As startups que estão sendo convidadas, a própria toda a ação portuária e, por que não, a Áurea, que vai estar aí mentorando através de um trabalho maravilhoso que a Mariana Lecas vai fazer com a gente. Só tem notícias boas aí no futuro. Então, eu vou aproveitar e vou emendar direto para a Marina. Marina, tem alguma experiência interessante que você pode estar indicando para nós, para que quem está acompanhando o programa possa ter uma ideia do que está prestes a acontecer aqui na região com o lançamento desse projeto? Com certeza, eu acho que primeiro falar de inovação assim é sempre um prazer, né? E falar de inovação para uma área tão rica que é o Porto Indústria, que movimenta aí bastante a nossa economia, não só a economia local de Santos, mas de uma forma geral a economia do nosso país, né? Quando a gente olha para fora e a gente busca algumas referências, a gente pode ter, por exemplo, o Porto de Roterdã como uma grande diferenciação aí nesse tipo de projeto, tanto que eles investiram em digitalização, em diferentes tecnologias para que eles pudessem ter a capacidade produtiva aumentada, capacidade de negociação, capacidade de relacionamento com outros portos e países também. Então, isso não impacta somente na nossa região, né, mas acaba impactando na nossa economia como um todo. Então, super importante o tema. E eu costumo dizer que essas áreas, né, que são geralmente as áreas mais problemáticas assim que a gente encontra, eu vi muito na saúde também, que é uma área de muita oportunidade, a gente acaba tendo muitas oportunidades de melhoria, né? Então, vários problemas se tornam oportunidades quando a gente está fazendo inovação. Então, acho que o Porto de Roterdã é um excelente exemplo. Exatamente o que a gente andou pesquisando, né, Tomás? O Porto, esse desafio de dobrar a nossa movimentação até 2030, 2040, vai demandar inovação e tecnologia. E quais são as áreas que vocês estão identificando que poderão surgir como soluções em termos de startups, em termos de fomento da economia local, né, e até aumento da empregabilidade? Então, quando a gente fala em dobrar, a gente olha a dobra do contingente, a dobra do volume do porto, por um fator principal, que é a desestatização, que é a privatização do Porto de Santos, que vai acontecer esse ano. Vão ser quase 20 bilhões de investimento. Isso está sendo coordenado pelo Ministério de Infraestrutura. E quando a gente fala de agregar tecnologia nesse processo, com blockchain, com IoT, com digitalização, com melhoria da eficiência, com menos burocracia, a gente fala que esse volume pode mais do que dobrar. Porque em todos os estudos da privatização contou-se muito o aumento da área e do volume demográfico, territorial, mas não necessariamente o aumento de produtividade pela tecnologia. Então esse volume pode mais do que dobrar, tende até a triplicar. Respondendo a sua pergunta, nós estamos muito focados em soluções que impactem as duas cadeias, tanto da indústria quanto do porto, propriamente dito. Então, soluções de Comex, soluções de logística, soluções de supply chain, soluções de fato da manufatura e dos processos industriais da indústria 4.0, mas existe um meio do caminho entre os dois, porque pensam que indústria e porto são dois setores tão distintos, mas um é início e fim do outro. Para a indústria produzir, ela por muitas vezes tem que importar, e o objetivo final da sua produção muitas vezes é exportar. Então as coisas começam e terminam no porto, propriamente dito. O conceito de porto-indústria, que é isso que a gente quer
levantar a bandeira junto do CIESP é trazer as indústrias para ocuparem a região portuária, melhorando a eficiência tributária, melhorando o prazo logístico e melhorando a cadeia como um todo, através de operações de drawback, operações tributárias e assim por diante. Helena, por que esse tipo de projeto pode vir a beneficiar, de uma certa forma, esse objetivo de promover uma reabilitação urbana? Porque até onde a gente andou analisando o projeto, ele está dentro também de um contexto estratégico de reabilitar aquela região do centro histórico da cidade de Santos. Se eu não me engano, isso faz parte da estratégia. Se faz parte, como é que ele pode beneficiar essa estratégia? Muito boa pergunta, França, e está confirmado, sim, faz parte da estratégia. E eu vou tirar 2 olhares, tá? O meu olhar de quem foi estudante de arquitetura com foco em urbanismo, é maravilhoso ver o centro de Santos sendo reurbanizado, tomando vida, trazendo o que em algum momento foi colorido no centro da cidade, né? Que tem tanta história, a Bolsa do Café e tantos prédios com uma importância histórica tão grande, e passar a receber pessoas circulando da área de inovação. É maravilhoso, né? Esse mix de passado com o inovador de hoje, né? E do ponto de vista de investidor, também é um mix entre conservador, que é o lastro imobiliário, que existe isso como escolha no perfil do investidor brasileiro, quando ele tem a oportunidade de ter uma cesta de investimentos, ele sempre corre primeiro para o investimento imobiliário, né? Aquela ideia, eu preciso ter a minha casa, depois eu preciso ter imóveis para viver de aluguel, né? E misturar isso, fazer um mix com um investimento em startups, em soluções potencialmente assertivas, né? Porque nós vamos estar buscando startups, é lógico, é um investimento de risco, né? Não estou falando aqui de alto risco, mas é um investimento de risco, porque muitas startups podem ficar no caminho, mas muitas outras seguem, ofertam exit, podem se tornar unicórnios ou serem compradas por empresas corporativas, a exemplo do que a gente tem visto hoje muito forte, mesmo com a pandemia, né? Então, o mix para o investidor do lastro imobiliário somado ao investimento em inovação via startups, oferta para esse coparticipante que vem conosco aportar recurso para monetizar num prazo de 10 anos, sabendo que o lastro imobiliário, com perfil de conservador, vai potencializar, porque a gente está saindo de um valor X que está aí instalado por estar sem nenhum tipo de revigoração urbana, e vai monetizar porque vai receber toda a reurbanização e a infra que a Áurea vai dar esse suporte, mais os ganhos de um exit, de um unicórnio, e do bem que as soluções virão acontecer para o Porto, que é do lado do centro urbano de Santos. Então, assim, os vetores são saudáveis para todos os lugares. Tem que ter maturidade emocional, é lógico, 10 anos, né? Eu não estou considerando a guerra instalada, porque, na minha humilde opinião, é uma guerra de um homem só, né? Então, eu acredito que, apesar de da gente entender que a gente está a passos lentos, eu tenho fé de que vai ser convergente uma solução saudável para o planeta, e essa guerra de um homem só vai entrar com um ponto na história. Mas o investidor, o nosso coparticipante que vem conosco por 10 anos, ele tendo a maturidade de esperar, ele vai ser feliz das duas pontas, soluções para o Porto, a reurbanização do centro de Santos, trazendo o passado histórico de prédios lindos com habitantes de inovação de startups, e os ganhos de um exit, por que não de um unicórnio, que virá vários, não? Sim. Eu vou até pedir para a nossa produção, retirando o som, nós temos algumas imagens de matérias, né, que foram veiculadas na imprensa da região durante o lançamento. Se enquanto eu falo com a Marina aqui, a gente puder ter um pouco dessas imagens para quem nos acompanha, eu agradeço a produção. Marina, eu queria falar um pouquinho da relação disso com as universidades. Nós temos, próximo da região do centro, ali no bairro da Vila Matias, várias universidades, inclusive a prefeitura tomou a iniciativa
de convidar a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, para se instalar no centro de Santos, né, no prédio do Banco do Brasil. Tudo isso está dentro também dessa estratégia de reocupação dessa região. Qual é o benefício de termos tantas universidades próximas dessa região para criar uma possível sinergia com esse complexo de inovação? Como é que você enxerga isso? Uma excelente sinergia, assim, a gente não pode esquecer que os grandes celeiros de pesquisa, de prototipação e de testes vêm das universidades, né? Hoje a gente tem uma média aí de founders, de fundadores de startups muito jovens, e muitos deles tiveram ideias dentro das universidades, trocando com grupos de amigos, conversando com o professor, tendo ideias dentro de sala de aula. Então, eu acredito particularmente que a gente tem que estar muito próximo das universidades. Isso é uma coisa que eu sempre preguei ao longo da minha carreira como gestora de inovação, trazer e aproximar esses centros universitários e também ajudar essas universidades a criar uma política de inovação, né? Algumas universidades já têm as suas políticas de inovação, já têm os seus laboratórios de inovação, mas a gente precisa também auxiliar nisso, né? Existem diversos mecanismos jurídicos para que isso possa também se fazer valer, né? Para que os próprios professores possam colocar suas ideias na rua em formato de negócio. Então, eu enxergo isso como uma excelente parceria. Acho que a gente tem que estar muito próximo, não só por ser um celeiro, mas também por ter cabeças pensantes, jovens, pessoas já formadas, passando conhecimento também, que podem guiar esses jovens para um bom caminho de empreendedorismo. Acho que isso é algo que a gente precisa também, junto com a Áurea, pregar muito, né, essa veia mais empreendedora, e também, claro, movimentando esse cenário, né, o cenário que a gente estava falando há pouco tempo de movimentar a cidade com um pouco de real estate, com um pouco de inovação, fazer esse mix, e não tem como a universidade ficar fora disso, né, através de eventos e, enfim, inúmeras iniciativas que a gente pode ter junto com eles. Você falou de eventos, eu vejo isso também de uma forma muito interessante, mas tem alguma ação mais específica, pontual, que você possa destacar, que tem sido pensado nesse projeto? Porque até onde eu sei, tanto a Helena quanto você estão de alguma forma envolvidas com o projeto, até por isso nós convidamos as duas para serem entrevistadas hoje. Tem alguma ação mais pontual que você gostaria de destacar com as universidades? Claro. Tem sim. A gente, como eu estava te falando, está dentro do nosso esquema ajudar essas universidades a criar a política de inovação delas, né? Então, acredito que a gente precisa se aproximar também, e estamos fazendo esse caminho de aproximação para que a gente possa, dentro dos esquemas, dos cursos, das salas de aulas, trazer essas ideias e ajudar esses alunos, esses professores a construírem e modelarem as suas startups, os seus negócios, né? Então, acredito que essa aproximação, e agora a gente está com o edital do COIMP aberto, né? Acho que o Tomás vai falar um pouco mais sobre isso também. Já estamos trazendo projetos, então muitos desses projetos também vêm de pesquisas que são lançadas dentro das universidades, né? Então, acredito que de mais concreto hoje que a gente tem essa aproximação para conseguir gerar esses negócios de dentro da universidade para a realidade junto com a Áurea. Como é que eu falo com essa menina, né? Parece que estou falando com a minha filha, né? Então eu estou muito coroa, estou com uma coisa errada. Como é que está a parceria com a FATEC em relação a isso? Então, nós estamos contatando todas as universidades, até porque o Polo Educacional de Santos ele é bem vasto. A FATEC é um expoente, é um case respeitado. Eu perguntei porque um abraço até para o professor Jorge Monteiro, que é nosso parceiro, está sempre conosco aqui. Eu tive com o Jorge algumas vezes e eu vi que ele está bastante interessado nisso daí, está bastante interessado no projeto do Áurea. Não, no último jantar que tivemos, abordamos isso proativamente. Inclusive, a gente deve se encontrar agora até o dia 23, 24 de março. A gente deve ocorrer novamente um encontro. Dia 23 tem jantar esse mês também, viu, professor? Então, mais uma oportunidade lá. Vamos lá. Aí, o que eu entendo é que tem alguns meios de abordar, desde o desenvolvimento e fazer palestras, aulas dentro das universidades, explicando o que é a Áurea, o que é o empreendedorismo, que precisa ser melhor difundido na região,
Nós preparamos muita mão de obra para o mercado, mas formamos poucos empreendedores. A gente precisa virar essa ampulheta. E, ao mesmo tempo, desenvolver projeto de pesquisa e desenvolvimento de inovação propriamente dito. As universidades, eu percebo que tem muito apetite para desenvolver, muita vontade, mas não existe um NIT, um núcleo de inovação tecnológica, não existe, até o presente momento, um ICT na região, que também é um mecanismo de desenvolvimento de pesquisa. Então, trazer as universidades, os estudantes, os pesquisadores e os empreendedores ajudam no mix, porque em algum momento, aliás, em algum momento não, sempre a gente vai precisar dessa mão de obra e desses cérebros de forma contínua para a inovação se desenvolver. Se Deus quiser, essas startups vão crescer, vão precisar de mão de obra, e esses estudantes serão bons empreendedores, bons unicórnios, como a Helena falou. Então, essa aproximação ela é vital. O que a gente precisa fazer é costurar com todos os entes, e como são mais de 10 universidades, para que todos estejam contemplados e que não tenha conflito de interesse, vaidade, todo mundo possa jogar junto. Eu ia falar sobre isso, não, vou perguntar isso agora para você. A gente percebe, e eu fui alertado aí por alguns especialistas, que a gente costuma a esbarrar nos conflitos de interesse, os grupos econômicos que muitas vezes enxergam ameaças nesse tipo de iniciativa, né? Ameaça dos seus nichos de mercado, colocam algumas barreiras de entrada, aí a gente não consegue criar todo esse ambiente, né, de sinergia para um projeto desse sair do papel. Isso, nada disso te preocupa? Preocupa mais ou menos? Vocês estão preparados? Como é que vocês estão lidando com esse cenário? O nosso primeiro grande ato na região foi unir numa mesma mesa e numa mesma sala o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, o Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, que é uma grande mão de obra da cidade, um grande polo de geração de renda e emprego. O Invest São Paulo, grande entidade do governo estadual para fomento e desenvolvimento de tecnologia. Estavam na mesa o presidente da Câmara Municipal, a Prefeitura de Santos, a Autoridade Portuária, o CIESP e a nossa empresa. Então a nossa preocupação de fazer essas sinergias acontecerem ela é constante. Quando a gente vai para as universidades, a gente tem as universidades públicas, que essas são um pouco mais fáceis de conversar e tatear, até porque o objetivo delas é não lucrativo, é o desenvolvimento da pesquisa e da educação. E nós temos os grupos de interesse, que são as faculdades privadas, que acabam disputando alunos entre si, algumas controlam veículos de comunicação. Então a gente entendeu essas suscetibilidades e está chamando todos para jogar o mesmo jogo, cada um de acordo com o seu maior interesse. Então vai ter faculdade que vai se interessar mais por IoT, inteligência artificial, outras mais por petróleo e gás, que a região também é vertente em petróleo e gás. Então a gente vai estar entendendo os pontos de interesse e sinergia de cada um para que esse jogo seja fluido, não seja um monte de gente à mesa conversando sobre inovação e não fazendo a inovação se desenvolver. Muito se falou aqui na região, nós percebemos de inovação, mas agora, graças a Deus, efetivamente nós temos algo onde os interesses estão convergindo. Helena, eu queria que você pudesse destacar para nós quais são os pontos mais sensíveis que você identifica que podem fazer com que grandes ideias que nascem nesse ambiente universitário, nesse ambiente de pesquisa acadêmico, quais são os pontos mais sensíveis que acabam fazendo com que essa ideia não consiga se transformar ou se materializar num negócio de sucesso? Obrigada pela pergunta mais uma vez, França, porque você, como sempre, cirúrgico, vai na veia, né? Vai onde dói, né? É muito bom isso. Dá a oportunidade da gente apresentar, pelo menos dentro da experiência que eu vivi, a minha opinião, tá? As startups, quando elas surgem de forma disruptiva, né? Todas as startups ela tem que trazer um mote disruptivo para ser um empreendedor startup, né? Muitas vezes o conhecimento de mercado entende que veio de um universitário e é uma visão um pouco falha, porque as startups que se mantêm por um bom tempo com uma curva crescente, muitas vezes ela é constituída de founders do que a gente chama de meia-idade, porque ele entendeu sua carreira profissional e se lança como empreendedor, seja porque foi desligado da empresa, seja porque ele cansou de, entre aspas, cumprir aquela gestão em cima dele que ele não vê como crescer,
Então, a gente tem um mix entre uma galera universitária e uma galera que vem oriundo de um período pós-trabalho, né? A união desses dois é muito fantástica. A gente percebe no mundo convencional o que chamam de etarismo, né? E os recursos humanos está cada vez mais preconceituoso e chamando de velho, entre aspas, pessoas com mais de 40 anos para entrar em organizações convencionais. Na contramão disso, as startups estão fazendo um mix, que é muito legal. Então, a ideia de um universitário, de perceber, de ter a cabeça, muitas vezes, de papel em branco e notar uma solução disruptiva, ela dá muito certo quando ele encontra um profissional sênior daquele negócio e ele soma a experiência desse profissional sênior com a sua cabeça arejada de universitário e eles constroem uma parceria, não necessariamente como um founder, mas muitas vezes com a relação de founder jovem com um empregado de médio tempo de trabalho, estou falando de 15, 20 anos de mercado, e aí esse grupo, muitas vezes pequeno, porque é uma startup, e se ela é digital, ela é um grupo menor, porque ela é escalável, ela consegue construir uma curva ascendente consistente. Então, o faturamento e disto passa a ser aumentado gradualmente com acertos de ajuste que o mercado vai sinalizando, isso aqui me serve, isso não, isso me atende, vai por aqui. E a possibilidade dessa curva break vai em 18 meses é maravilhoso. Então, você entende aí que as startups estão na contramão do mercado convencional, fazendo um mix de profissionais entre a cabeça do universitário e um profissional de 15 anos de mercado, construírem um faturamento, uma carteira de clientes maravilhosa, e é isso que a gente tem encontrado enquanto solução. O que traz para quem recebe como benefício, no caso que nós estamos falando, o mercado portuário logístico, a possibilidade de erros minimiza, não que eles não vão acontecer, e a possibilidade de sucesso maximiza. E aí é o desafio, né? Como escalar isso? Eu conto Quais uma são história. as portas que vão escalar? E aí a gente entra com os mentores, que serão reunidos e avaliados por um conselho da Áurea, que a Mariana Lecas vai poder consensar se essa startup é aderente a esse perfil de mentor. E aí, França, o match é certo de notícias boas. Não que não vá haver pontos sensíveis, mas eles serão superados de uma forma muito rápida. Aqui tem um slogan na startup que é fantástica: erra rápido, erra barato, né? Eu tenha medo de errar, mas erra rápido e erra barato. Eu costumo dizer que eu conto uma história sempre, já contei várias vezes. Eu voltei para a academia com 40 anos, tinha feito uma faculdade mais jovem. Depois de 40 anos eu voltei para a academia e eu ficava lá na frente, né, com os professores, conversando, tinha aqueles embates. Eu fiz amizade com vários deles, que são meus amigos até hoje, e alguns eu lembro que eu chegava a perguntar, quando eu via algumas falas que eram conflitantes com o mundo da realidade dos negócios, eu falava, professor, quantas empresas o senhor já fundou, administrou, né? Aí dava aquele choque, porque a gente sempre tem que confrontar a realidade com o mundo da academia, porque ali no embate dos negócios você vai precisar fazer esse enfrentamento. Então é muito bacana esses olhares, né, que acho que o projeto do Áurea para esse complexo tem sobre o mundo acadêmico, né, o mundo teórico e a realidade dos negócios, porque na realidade dos negócios é aquela coisa toda da imprevisibilidade, todos os cenários diferentes e complexos, dinâmicos que a gente encontra no dia a dia. Isso realmente é muito rico, é muito bacana. Paulo, o tempo está voando aqui. Marina, agora... Eu queria, se me permitir, só fazer um gancho. Por favor. Eu gosto de comentar dessas misturas. O profissional sênior, o profissional que saiu de uma grande empresa depois de 15, 20 anos de mercado, junto de um jovem, de uma startup, de um universitário, esse mix ele é tão potente quanto você misturar o mercado imobiliário, que traz segurança, traz lastro, com as startups que são exponenciais. Então, nós entendemos como tese, e essa tese até o presente momento é inédita na América Latina, que é a mistura de dois pontos que às vezes parecem tão distantes,
aumentam o nível de segurança e de lastro e, ao mesmo tempo, dão a possibilidade de um upside, de uma escalabilidade, de um ponto fora da curva que um jovem pode trazer para uma startup ou como uma startup pode trazer num mix de investimento com o imobiliário. Quando você mistura os dois, o jovem com o antigo, o inovador com o sólido e seguro, isso tende a maximizar os resultados e potencializar as proteções de ambos os lados. Então, como nós estamos chegando já, tem um pouco tempo para terminar o programa, eu queria agora que a Marina pudesse destacar a atuação que ela terá dentro desse complexo. Ela está na Alemanha agora, né? Não sei quando é que volta para o Brasil. Né? Então, fala um pouquinho da trajetória da carreira dela, apesar de ser tão novinha, como eu falei agora, parece que estou falando com a minha filha. Mas como é que vai ser o teu trabalho dentro desse projeto, Marina? Perfeito, obrigada pela oportunidade. Bom, eu, enquanto Auriana aí, né, estou encarregada de tocar essa frente de inovação, claro, apoiada aí pelo Tomás, pelo Léo, pela Helena e por toda a nossa equipe, mas o meu papel aqui é basicamente traquear oportunidades e transformar essas oportunidades em negócios, né? Então, como eu falei mais cedo, problemas para nós que somos movidos à criatividade e inovação são oportunidades. Então, claro, isso requer estrutura, né? Então, montar os nossos programas para as nossas startups, montar essa rede de mentores que a Helena falou, ajudar esses empreendedores a construir negócios sólidos e atrativos para os nossos investidores, entender também do ponto de vista de inovação aberta junto com as empresas que fazem parte do Porto Indústria, quais são as suas necessidades, como que a gente pode ajudá-los, né? Como que a gente pode se aproximar e conseguir aí superar os desafios para alcançar os grandes objetivos, né, que vocês citaram no início da nossa conversa, que é ampliar o porto, trazer inovação para a cidade. Então, o meu papel vai ser bem esse, assim, né, entender como a gente estrutura, fazer aproximação com as universidades, fazer aproximação com o investidor e tornar isso um negócio do ponto de vista de mercado bem atrativo, como a gente tem visto o mercado de startups cresceu muito nos últimos 5 anos no Brasil, né? Crescimentos exponenciais. Às vezes a gente acha que não pode crescer mais e se surpreende com aportes aí na casa de bi, né? Então, acredito que esse é o meu papel bem definido. E só para fechar a fala, assim, eu queria deixar 2 exemplos, né? Já que a gente falou bastante de exemplos aqui, sobre se alguém tiver dúvida de como vislumbrar e ver a nossa visão, assim, de forma concreta. Se a gente olhar para Barcelona, né? Barcelona tem um distrito 22 Arroba, que foi um distrito que começou também muito linkado com o propósito da Áurea de movimentar a cidade, de trazer inovação, de aproximar as universidades, de trazer um distrito que faz esse mix, né, de inovação, real estate. Então, acho que é um excelente exemplo e acredito que a gente está indo no caminho certo, né? Agora, como eu falei também anteriormente, estamos aí com o edital do COIMP aberto, já estamos aí com algumas inscrições e estamos abertos aí a receber mais inscrições, nos aproximarmos, tirarmos qualquer dúvida, canal de comunicação também sempre aberto com todos. Vamos ver se dá tempo de passar o vídeo, né, que a Áurea lançou há pouco tempo no mercado. A produção recebeu o vídeo agora, vamos ver se eles conseguem passar. Tomás, pediu a palavra agora? Não, só queria aproveitar a fala da Marina, sempre brilhante, assim como a Helena. Além do exemplo de Barcelona, nós temos 2 exemplos tupiniquins, 2 exemplos nacionais, que tornam mais perto e mais palatável da cultura do brasileiro. Um é Recife, que há 20 anos atrás tinha um porto extremamente degradado, um porto que não era pujante, não era o maior da América Latina, e hoje, 20 anos depois, se tornou o maior distrito de inovação da América Latina, mais de 500 empresas instaladas, mais de 12 bi de PIB, que gera e movimenta essa região, isso em 20 anos de história. Lembrando que 20 anos atrás a tecnologia engatinhava, não era a mesma revolução industrial, a mesma revolução da tecnologia que nós temos hoje, e simultaneamente nós também estamos perto do maior porto da América Latina,
e do maior ponto de compra e coração financeiro do Brasil, que é o estado de São Paulo. Agregado a isso, dando um segundo exemplo para encerrar minha fala, Floripa era uma cidade de pesca e turismo, também há 15 anos atrás aproximadamente, e hoje é uma cidade que respira inovação, tem o Sapiens Park. Então, além desse exemplo do 22 @, nós temos exemplos em território nacional que exemplificam esse conceito. Produção, quando o vídeo da Áurea estiver pronto, né, para quem nos acompanha poder assistir com a gente, vocês me avisam, por favor, tá? Helena, quer falar um pouquinho também qual vai ser o teu papel dentro do grupo, o que a gente pode esperar da tua atuação dentro do projeto do Complexo de Inovação do Porto Indústria? Com certeza, é importante destacar isso também. Fala um pouquinho da tua trajetória profissional também. Falando um pouco de mim, né, como você me convidou agora, mais de 30 anos de mercado, sendo 14 deles dedicados ao Banco Itaú, que foi um aprendizado maravilhoso, que tem na minha assinatura 100% de responsabilidade do que eu aprendi e a forma como eu atuo e trago isso como bandeira de frente. Há alguns anos junto ao Santander e nos demais anos eu fiz Costa Andina em serviços financeiros. Tive uma oportunidade maravilhosa de atuar na América Latina, incluindo o México. Meu desafio aqui na Áurea, o Tomás e o Leonardo me convidaram para ser relações com o mercado e, como eu falei para a Mariana Lecas, eu sou uma pessoa que, quando profissionalmente eu tenho o desafio de olhar para o mercado e fazer com que todos entendam a Áurea na sua melhor performance possível e traduzir e ser uma facilitadora disto e, logicamente, trabalhar os leads necessários para a ponta de startups, de tracionar, de trazer, atrair startups para a Mariana poder entender quais seguirão conosco e trazer os convidados investidores de mercado se tornarem co-participantes desse investimento que nós estamos trazendo aí como uma solução de rentabilizar para todos. Fica o convite para vocês todos querendo, que estão nos assistindo, a saber mais. Estou nas minhas redes sociais, Helena Bravo no LinkedIn, Helena Bravo no Facebook, no Twitter, é fácil de me achar. Maravilha. Produção, como é que está o vídeo aí? Está baixando? França, posso mais um segundo do seu tempo? Por favor, Helena. Eu quero agradecer muito a oportunidade que o Tomás dá para todos os integrantes do time de participar da Áurea, porque como aureana a gente tem um desafio maravilhoso, tem tudo para dar certo, e agradecer você pela oportunidade de estar aqui nessa vitrine tão maravilhosa. Eu tenho um compromisso, eu tenho que partir mesmo, tá bom? Você está devendo vir participar no estúdio aqui, mas tudo bem, está perdoada. Eu vou estar presente. Com calma eu vou estar presente. Fico te devendo essa. Obrigada. Boa sorte, Helena. Obrigado. Muito obrigado pela participação, viu? Agradecida. Até mais. Até Tchau. mais. Tá ok? Então vamos lá, vamos acompanhar então o vídeo de lançamento do projeto do Áurea Innovation Finance. O ouro é um metal de transição raro e precioso. Pode soltar o áudio. Formado por uma fusão nuclear. Remete à segurança de um potencial de valorização ao longo do tempo. Baseado nisso, nasce a Áurea Finance, uma holding de investimentos e inovação com o objetivo de reabilitação urbana e econômica. Uma fusão dos mercados imobiliário, financeiro e de inovação, a Áurea Finance consegue a segurança e a valorização dos investimentos. A Áurea é um sonho que nasceu unindo duas experiências. Inclusive ela é inédita na América Latina, que é misturar o mercado imobiliário, principalmente esses imóveis degradados, com potencial de reabilitação urbana e valorização, com as startups. Ou seja, a gente pega um patrimônio que tende a se valorizar e pega as startups que têm tendência de valorização exponencial e a gente mistura os dois riscos e retornos. Isto aqui, mesmo que a gente queira dar errado, as três vertentes, imobiliário, reabilitação de áreas degradadas e startups, o investidor certamente vai ganhar. Então é capaz da Áurea olhar e falar assim, então time, se vocês não estão dando certo, eu, mercado, faço você dar certo. Porque tem tudo para dar certo.
A áurea pode estar nascendo hoje, mas ela tem propriedade porque cada um que está alocado na sua função sabe muito bem o que faz. E isso torna um time de alta performance. Mas tudo isso começou num sonho, que foi contagiando os sócios e que foi unindo pessoas tão experientes e tão fantásticas a essa causa, a esse sonho. Porque ganhar dinheiro é legal, mas ganhar dinheiro impactando o mundo e modificando gerações, transformando o futuro, é muito mais legal. Aurea iFinance, financiando e inovando ideias transformadoras. Tá aí. Então, acho que é um vídeo que mostra de maneira bastante sucinta, né, um projeto tão importante para a região, o Aurea Innovation Finance. Nós temos a oportunidade de ter toda semana aqui o seu fundador e idealizador, o Tomás Neto. Obrigado, Tomás, mais uma vez pela tua participação, né? Espero que esse projeto realmente traga todos os benefícios, né? Antes de me despedir de você, eu vou me despedir da Marina, que está no nosso vídeo, está na Alemanha, até para ela ir dormir, porque lá está mais tarde, bem mais tarde do que aqui. Marina, muito obrigado pela tua participação, tá? E espero que você também, assim como a Helena, tenha muito sucesso. Você, como eu disse, apesar de ser tão jovem, já está envolvido em projetos tão grandiosos como esse. Espero que o sucesso seja total para reverter o benefício para a nossa região, que está precisando tanto desse tipo de projeto. Eu que agradeço aí o convite, a participação e também a oportunidade. Um grande prazer sempre falar com vocês, participar aqui e a gente se encontra também por aí. Até breve, bom descanso, Marina. Tomás, tuas considerações finais. Mais uma vez, obrigado, viu? Eu quero sempre agradecer o espaço, a parceria, a amizade, a audiência que sempre acompanha. Uma coisa que eu quero deixar muito claro, o objetivo é democratizar isso para que a população traga ideias, a academia traga ideias, as startups venham, para ser um ambiente acolhedor e que seja um ambiente colaborativo para desenvolvimento. E uma coisa que eu queria deixar muito claro como isso para de pé, não é só a Aurea, enquanto holding de investimentos, enquanto holding de mercado financeiro, que é o que nós somos, que está acreditando nisso. Nós criamos uma série de estruturas financeiras, estruturas de fundos de investimento, para trazer o mercado financeiro para jogar junto. Então, esse investimento vai ser tanto no imobiliário quanto nas startups, junto do mercado financeiro, além dos próprios sócios, como a própria Marina Lecas, como o João Lars Silvério, que foi de 4 Big Four, KPMG, Deloitte, assim por diante. A Helena Bravo, que passou por grandes fundos de Venture Capital, que são fundos de startups. Então, o time é muito bom. São hoje 30 pessoas trabalhando ativamente. Está com escritório em Minas Gerais, São Paulo e eu moro em Santos. E o nosso objetivo é fazer de forma colaborativa, mas de forma extremamente empreendedora e profissional, que o Distrito de Inovação, o Complexo de Inovação do Porto Indústria se desenvolva e isso faça revigorar o mercado imobiliário e economia através da inovação. Então, convido a todos que estão nos assistindo a conhecer mais, tanto do ponto de vista das startups, ponto de vista da academia, ponto de vista de oportunidade de empregabilidade e o ponto de vista também de investimento. No momento oportuno, podem procurar a Helena Bravo no LinkedIn e assim por diante. E também fiquem à vontade para me adicionar. Muito obrigado. É sempre bom lembrar que o Eric Sanches, diretor do CIESP, também tem sido um parceiro muito importante, tanto no Aurea quanto aqui no Protagonismo Cidadão. Não, o Eric é incrível. O Eric é um grande amigo, um grande abraço. Ele agora deve estar tomando aquela caipirosca de Isso aí, um vermelhas. abraço para o Eric. E você que nos acompanha nos nossos programas, a nossa jornada, é tão importante quanto tudo isso para que a nossa iniciativa possa se concretizar. Por isso nós pedimos que você curta, compartilhe, divulgue o nosso projeto para que a gente possa continuar crescendo e continuar produzindo esse tipo de conteúdo que, de certa forma, coloca o cidadão como o centro decisório dos futuros, do futuro da nossa nação. Muito obrigado e até a próxima semana.